Olá, crianças. Bom dia. Meus amores, vamos pegando o nosso livrinho de português, tá certo? Para realizarmos a correção. Vamos começar na página 54 e vamos até a página 59. Então, vamos lá, conferindo. Nós sabemos que o nosso conteúdinho que foi visto, né? Que nós fizemos a atividade, que nós agora iremos realizar a correção. Gostaria que vocês fossem colocando o Czinho, tá certo? Com o lápis, certo? De ladinho, que você foi acertando. E onde você confundiu, onde você não acertou, por favor, gente, apague e coloque a respostinha correta, tá certo? Vão colocando o Czinho de lado, tá bom? Por favor. Na primeira, nós temos aí pra gente pintar de vermelho as palavras que aparecem no texto. O textinho tá aí, né? O poema, o R de receita. Nós temos: o rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapo. Depois veio o avestruz, papou tudo. Credo cruz. Então, as palavras que aparecerem aí, você irá pintar na cor vermelha. Então, quais foram? A tia não pintou, mas a tia assinalou com X. Então, portanto, corrija e coloca o Czinho do lado de lápis, tá certo? Que aí, quando você voltar lá na escola, a tia vai dar uma olhadinha nos seus livros. Certo, meus amores? Então, faça, por favor, corrija. Então, vamos lá. Primeira palavrinha que nós temos rato no texto, temos cordão, temos macarrão e temos corda. Então, essas palavras aí, com certeza, você pintou na sua casa na cor vermelha, certo? Depois, vejamos a próxima. Vamos agora escrever... agora que você já conhece as diferenças dos sons do R, forme novas palavras com RR, basta acrescentar um R. Todas essas palavras aí, elas têm o R entre vogais. Então, agora vai ficar com RR, com R duplo, né? Ou RR. No caso, mira, vai ficar mirra, né? Coro vai ficar corro. Bira, vai ficar birra. Varra, vai ficar... Vara, vai ficar varra, né? Então, você observa que tem a questão do R duplo, o RR nas duas palavras. Da mesma forma, na segunda coluna, certo, gente? Podem estarem aí observando. Muro, fora, carro, né? E confira aí direitinho. Na segunda questão, você vai pesquisar, né? Você já sabe também, a gente viu uma lista de palavras na nossa aula sobre o R inicial, o R duplo, que é a mesma coisa do RR, o R entre vogais e o R no final da sílaba, ok, gente? Então, nós temos aí o R inicial. É só uma sugestão, você já fez a sua, só confira, por favor. E não esqueçam, vou colocando o Czinho de correto, tá bom? O R inicial, a tia colocou dois exemplos, rede e remo. É o início da palavra, viu, gente? Rio, rua, remédio. O R duplo, palavras que tem dois R. Coloquei verruga e marrom. Você pode ter colocado beterraba, carro, várias outras. Com R no final da sílaba, certo, gente? Da sílaba, quando eu separo portão, o R está no final da primeira sílaba, por. Bebê, o R está no final também da sílaba, do B, da segunda sílaba. E o R entre vogais, eu coloquei urubu e coloquei coruja, mas pode ser perereca, careca, carona, coroa, várias das palavras. É só uma sugestão. Na terceira, complete as palavras com R ou RR. No caso, nós vamos ter na primeira coluna formiga, um R, carroceria, dois R's e farra, dois R's. Aí logo nós vamos ter Humberto com um R, armário com um R e errado com dois R's, certo? Nas letras abaixo nós vamos ter carrossel com dois R's, careta com R, carreta com dois R's. Se você tiver colocado no primeiro ou no segundo, não importa a ordem, na letra H, carreta e careta. E na letra I nós vamos ter um R, que é rua, certo? Na letra F, biruta, só um R, certo? Então, confira aí direitinho. Na quarta, marque com um X na sequência de palavras com que o R tem o mesmo som. Onde é que o R aí vai ter o mesmo som? Na letra B, que vai ter serra, carro e arrumado, certo? Depois nós vamos ter também na letra D e na letra E. Na letra D nós temos arranjo, né? Arranha e jarro.
E na letra E nós vamos ter caroço, careta e biruta. O R aí ele tem o mesmo som. Quarta questão, confira. Na quinta, nós vamos completar o texto usando as palavras do quadro abaixo. Nós vamos completar o texto usando as palavras marreco, arranje, amarre, morro, barraco, errado, burro e arrumou. O título desse texto é Sonho de Tatu. Aí nós temos, o tatu sonhava poder voar. O burro deu uma ideia. Depois, amarre 2 folhas de coqueiro nas costas, subi naquele barraco e pule. Tibum. Né? Não deu certo. Aí, depois nós temos, o marreco com dó aconselhou. Arranje algumas penas, prenda nas costas e pule no morro. Tibum! Também deu errado. O que o tatu arrumou foi uma baita dor nas costas. Então, ele teve uma ideia. Entrou para o circo e conseguiu o que queria. Hoje, ele é o famoso tatu bola. Confira. Na sexta questão, nós vamos pintar da mesma cor as palavras com o mesmo som do R, tá certo, gente? Nós vamos ter aí as palavras. A tia não pintou, mas a tia enumerou. As palavras que você irá pintar com R inicial, onde tem o número 1. Então, da cor que você escolher pintar, onde tem o número 1, você vai conferindo, ver se você pintou correto. O R inicial, onde tem o numeral 1, rico, rapaz, pintar da mesma cor. Se eu escolher amarelo, pois eu vou pintar os dois da mesma cor, amarelo. 3, nós temos o R entre vogais. Caroço, carimbo, marido, namorada, certo? Peru, então você irá pintar também da mesma cor que pintar uma palavra, pinte todas elas. 2, da mesma forma, né? O R entre vogais, pinte. Então, confira direitinho, veja se você pintou, ok, meus amores? Direitinho. Aqui nós temos lendo o texto, que é sobre o e-mail. O e-mail, acredito que é mais utilizado por pessoas mais adultas. Talvez vocês não, eu não sei, né? Mas talvez vocês ainda não utilizam tanto. Mas o e-mail a gente vai colocar no caso de, né? Quem é que tá mandando. Eu preciso do e-mail da pessoa para quem eu vou enviar. E o assunto que eu vou descrever, a mensagem eu vou dizer para quem que eu tô enviando, por exemplo, né? Depois ele colocou aí, né, o assunto. Boa noite, senhora Lúcia. A direção de nossa escola vem por meio desse comunicar-lhe que, para a cerimônia de encerramento do 4º ano do menor Lucas Almeida da Silva, algumas determinações precisam ser cumpridas. Para esclarecer possíveis dúvidas, segue um anexo, né, com uma relação de tudo que deve ser providenciado. Aí, grata pela atenção, aí a direção da escola que está colocando esse e-mail para uma mãe, certo? O e-mail, gente, é uma forma de comunicação atual que nós utilizamos. O vocabulário, né? Algumas palavras que você pode desconhecer o significado dela. Aí nós temos aí anexo. Anexo é um arquivo que é acrescentado a uma mensagem de correio eletrônico, certo? Cerimônia é um ato solene em que se celebra um acontecimento da vida social. Determinações, ato ou efeito de determinar decisões, resoluções. Providenciado é uma coisa o quê? Fornecido. Então, aí nós temos o significado do vocabulário. Então, vejamos agora a interpretação, né? O vocabulário do texto. Primeira, complete as frases com as palavras do retângulo, né? Do quadro abaixo. Determinação, cerimônia, anexo e providências. Nós acabamos, inclusive, de ver no texto e também o significado no vocabulário. Na letra A, nós temos, não se atrase. A cerimônia começará em 15 minutos. Letra B, há outro anexo que ele mande? Vou conferir. Letra C. Gostaria de que você tomasse as devidas providências para resolver essa situação. E a letrinha D. Não há alguma determinação que eu já tenha cumprido rigorosamente. Então, confira direitinho, meus amores. Vão colocando o Czinho de correto. Certo? Que quando nós chegarmos na escola, a tia vai dar uma olhadinha no seu livro. Por favor, corrija. A segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós vamos aí enumerar, né? Vai ficar 3, 1, 4, 2. Gente, fazer a correção é tão rapidinho, vocês podem ir corrigindo. Então, por favor, corrijam as atividades, certo? É tão rápido você corrige, ainda é mais rápido do que fazer.
tá certo? Então, fica essa ordem aí. É cerimônia, que é um ato solene em que se celebra o acontecimento da vida social. O 1 é a providenciado, né? Que é fornecido. O 4, que é o ato ou efeito de determinar decisões, resoluções, que é a determinações. E o 2, arquivo acrescentado a uma mensagem de correio eletrônico, que é o anexo. Então, confira. Na terceira questão, escreva uma frase com cada palavra do vocabulário. Gente, essa terceira questão, ela é uma resposta pessoal. A tia nem colocou as frases, porque não há essa necessidade. Você já sabe o significado, bem na questão 2, de providenciado, você vai fazer. O que significa? Fornecido, né? Anexo, da mesma forma, você cria uma frase com anexo. O que significa anexo? Temos aí, é algo que é acrescentado, né? Cerimônia, nós temos aí o que é uma cerimônia, você tem um significado. Lembrando que a frase não é para você fazer com o significado da palavra, é para você fazer com a palavra. Só que você precisa saber do significado, que é para você criar realmente uma frase correta, coerente. E determinação. Então, confira direitinho aí, por favor, a atividadezinha de vocês. Vão colocando o Czinho, para que quando a gente voltar, né, na sala, a tia dê uma olhadinha rapidinho no seu livro. É uma resposta pessoal. Vamos agora trabalhando o texto. A primeira questão. A quem foi endereçada o e-mail que você leu? Isso na página 59, viu, gente? Como é rapidinho a gente corrige, vai colocando o Czinho. Para quem foi que foi endereçado? Para quem foi que foi enviado? Para quem foi? Para a senhora Lúcia, que no caso é a mãe do menor. Menor, gente, está se referindo porque é uma criança. Segunda, de que assunto trata-se o e-mail? De que é, gente? É da cerimônia de encerramento do 4º ano do menor Lucas Almeida da Silva. Cuidado, confira sua resposta, coloca o Czinho. E o nome próprio, o nome da criança, do menor Lucas Almeida da Silva, com letrinha maiúscula, confira, por favor. Terceira questão. E o e-mail é um gênero textual que está sendo associado às novas tecnologias. Quer dizer que ele é utilizado atualmente. Antes de existir o e-mail, os gêneros textuais eram comumente utilizados para enviar, né? Que gênero era utilizado, né, para enviar um comunicado desta natureza? Qual era o gênero? A carta, viu, gente? Era muito utilizada. Quarta questão. De que outras formas essas mensagens poderiam chegar ao destinatário? Né? Que forma? Por meio de uma carta, né? Por meio de um telefone celular, por meio de WhatsApp, que são as comunicações mais modernas. A questão do WhatsApp, a gente utiliza. O e-mail, eu tenho certeza que utilizam muito o WhatsApp. O e-mail, eu acredito que nem tanto, porque o e-mail a gente utiliza mais. Eu, por exemplo, quando eu preciso enviar avaliações que eu digito, que eu faço em casa, eu preciso enviar para a escola, né, para os meninos que trabalham na digitação da escola. E a gente envia por onde? Pelo e-mail. Lá eles vão pegar e aí vão imprimir, certo? Depois, a quinta questão. Dessas outras formas de comunicar-se com a mãe de um aluno, né? Qual seria a mais formal? Qual seria, gente? A carta seria a mais formal. Então, aqui nós finalizamos. Então, coloca o Czinho de correto na sua atividade. Confira direitinho as letrinhas maiúsculas, tá certo?